Olá, eu sou o Dr. Cascapeira, trazendo mais um vídeo para você. Hoje eu vou falar sobre as emoções e a tireoide, ou a tireoide e as emoções. Essa glândula que é a glândula da vida, tão importante. Será que as emoções podem fazer com que a tireoide não trabalhe bem, ou trabalhe alterado? Venha comigo e você vai saber um pouco mais a respeito. As nossas emoções interferem sobremaneira em nosso corpo. Existem vários estudos dizendo da psicossomática. Psique, a gente traduz a mente, as ideias e as emoções interferindo no nosso organismo. Eu quero especificar hoje, como eu vou fazer vários vídeos sobre os órgãos e as emoções. Estou escolhendo, claro, a glândula que dirige a nossa vida, a glândula mais importante do nosso corpo, que ainda não é reconhecida, que ainda não se sabe tudo a respeito dela, como ela, quer dizer, se sabe muita coisa, mas não se percebe, não se coloca na prática tudo que ela faz na nossa vida. E eu quero trazer hoje aqui, então, para você, sobre a tireoide e as emoções. Como que as emoções podem interferir? Ora, nós sabemos que quando você tem uma emoção muito forte, você toma um susto, você libera uma série de secreções no teu organismo, hormônios no teu organismo, e esses hormônios, essas secreções, atingem o nosso corpo. E aí existem muitos estudos, e eu vou me pautar hoje sobre o estudo da nova medicina germânica, que é um estudo fantástico, do Dr. Hammer, que na década de 80, e ele decodificou praticamente todas as doenças, da onde elas vêm, quais são os conflitos emocionais que originam as doenças, inclusive todos os cânceres. Inclusive todos os cânceres. Eu vou falar um pouco aqui hoje sobre as emoções, os conflitos emocionais. Bom, então um passinho para trás. O que são conflitos emocionais? São situações que nós temos dificuldade de lidar. Essas situações fazem com que nós não tenhamos um equilíbrio emocional. Quando eu falo equilíbrio emocional, você sabe do que eu estou falando. Onde aquilo não te atinge, onde aquilo não te deixa nervoso, nervosa, não te destempera, não te preocupa, não te faz passar mal. Todo mundo sabe que é um equilíbrio emocional. Então, todas as situações que nos tiram do equilíbrio emocional podem sim interferir no nosso organismo, causando vários tipos de doenças. Todo mundo já ouviu falar da gastrite nervosa. Uma gastrite nervosa? Gastrite é uma situação realmente que você faz uma endoscopia, você identifica no teu estômago feridas, machucados, às vezes até úlceras que sangram, de origem emocional. Então, falando nervoso, antigamente falavam nervoso, que atinge a pessoa, que ela não consegue ter um equilíbrio e o corpo acaba refletindo. E eu quero trazer, então, hoje a nossa tireoide, que é a glândula principal, localizada aqui na garganta, tem um desenhozinho de uma borboleta, talvez que faça a gente voar, né? E que ela é responsável praticamente pelo nosso metabolismo, pela nossa memória, pela nossa concentração. Ela é que joga oxigênio no nosso corpo. A tireoide é que atua no nosso organismo para que ele viva. Existem experiências feitas com animais, onde tiraram o cérebro dos animais, dos cachorros, e eles continuaram, depois de 2 semanas, vivendo praticamente normal. Fizeram experiências de tirar a tireoide, e eles morreram. Então, antigamente, quando faziam-se a extirpação da tireoide, e não se davam o medicamento, a pessoa entrava num processo que chama mixedematoso, é um edema todinho, um inchaço geral, inchaço cerebral, a pessoa virando quase entrava em coma e morria. Então, é fundamental hoje em dia que a gente entenda que nós precisamos colocar o nosso olhar sobre a tireoide. E o olhar de hoje, especificamente, é sobre as emoções que atingem a tireoide. Aqui eu fiz até um estudo aqui para conversar com você a respeito disso. Bom, a glândula,
Qual é o principal conflito? É o conflito de tempo. Olha o que nós estamos vendo, conflito de tempo. Então, o nosso relógio biológico. A tireoide é o nosso relógio biológico. Tudo que tem a ver com o tempo, praticamente com o tempo, ou com a rapidez, ou com a agilidade, ou com a capacidade rápida de resolver as coisas, entra a tireoide. Então, tem um conflito de tempo. Paciência, urgência. Então, é um conflito, por exemplo, se você tiver o hipertireoidismo, ele está ligado a uma glândula acelerada, que é chamada enfermidade de Basedow. Quer dizer, pode ficar um hipertireoidismo, a pessoa fica com um emagrecimento acelerado, fica com taquicardia, um excesso de calor, ela emagrece muito, ela fica agitada, tem até quadros de psicoses ligadas ao hipertireoidismo, que é mais raro, muito pouco. O hipotireoidismo é a lentidão, fica mais lento, mais devagar, aumenta muito de peso, fica inchado, fica deprimido, fica com problema de concentração, de memória, etc, etc, etc. A tireoide é considerada um relógio biológico, tem a ver com o tempo e com os tempos. Então, o conflito de conseguir pegar as coisas. Ele fala aqui, o conflito que ele faz uma relação muito interessante com o mundo animal. Então, essa relação com o mundo animal é que é muito importante para você entender como funciona. Nós funcionamos muito instintivamente. Então, essa visão de trabalhar com os animais. É como se o animal que precisa ter rapidez para pegar a comida. Se ele não tiver rapidez para pegar a comida para caçar, ele morre. Então, tem muito a ver com o que ele fala aqui. Conflito de conseguir pegar, de paciência. E tem muito conflito também de humilhação. Olha que interessante. A humilhação tem a ver também com o intestino, mas tem a ver com a tireoide. Então, se você se sente humilhado, se você se sente humilhado, às vezes, no caso de não ser rápido o suficiente. Então, um animal que é um caçador, que não é rápido o suficiente, é humilhado pela presa, ele vai ativar a tireoide. Ela tem a ver com o sentimento de humilhação. E olha que interessante, ele separa o lóbulo direito e o lóbulo esquerdo. O lóbulo direito, quando tem problema no lóbulo direito, e hoje nós temos vários tipos de problemas, os nódulos principalmente. E aí eu tenho uma metáfora dos nódulos, porque como a tireoide precisa muito de iodo para trabalhar, a tireoide precisa muito de iodo para trabalhar, ela naturalmente, se ela não conseguir captar o iodo suficiente, é como se ela tivesse que aumentar a capacidade, o tamanho dela para poder pegar um pouco mais de iodo circulando. E por que ela não poderia pegar o iodo? Se, teoricamente, nós temos no sal de cozinha o iodo. Porque nós temos competidores com iodo. O cloro, que você toma banho, o flúor, que você acha que é um medicamento para você, um absurdo, é um veneno, o bromo, eles são competidores do iodo. E se eles estão em maior quantidade no corpo, a tireoide tem mais dificuldade de pegar o iodo. Por isso que, em alguns casos, a suplementação de iodo, o iodo medicinal, a suplementação de iodo pode fazer com que alguns nódulos diminuam até sumam. Vou repetir, alguns nódulos de tireoide estão relacionados, como eu faço uma metáfora, a incapacidade de pegar o iodo suficiente, ela vai aumentar de tamanho para poder pegar o iodo. E aí, se ela tem iodo suficiente, se você suplementa, alguns nódulos podem sumir. O lóbulo direito é um conflito de não poder pegar rápido as coisas. Nossa, eu tinha um trabalho lá, o meu chefe me deu oportunidade, eu não consegui pegar essa oportunidade. Nossa, eu tenho uma dificuldade de pegar as coisas rápidas, de aprender rápido. Isso está me trazendo dificuldades no meu cotidiano. Isso aí. O lóbulo esquerdo é um conflito de não poder desfazer do pedaço suficientemente rápido. Quer dizer, eu não posso atuar suficientemente rápido. Então, de novo, eu preciso fazer alguma coisa mais rápido. Então, é o chefe que dá uma tonelada de trabalho e você fala, não estou conseguindo fazer isso rapidamente. Não estou conseguindo me desfazer de resolver tudo isso rapidamente. Isso traz um conflito emocional. Esse conflito emocional vai fazer com que a tireoide
seja solicitada. Eu queria que você entendesse mais ou menos essa ideia. Quando eu tenho um conflito, é como se eu jogasse um tipo de, digamos assim, de solicitação para o meu órgão, especificamente. Então, é como se toda essa questão, ou eu não consigo fazer as coisas rápido, eu não consigo me desfazer rápido, meu chefe me deu um trabalho, eu preciso fazer rápido, eu não consigo. Isso tudo, eu estou mandando, digamos assim, pedidos para a minha tireoide, para que ela me ajude. Então, eu posso estimular a minha tireoide para ela trabalhar mais rápido. Aí seria um fato de muitas pessoas entrarem no hipertireoidismo, só que, teoricamente, digamos assim, ela vai cansar. Você vai pedir, ela esgota. Ela não consegue te dar tudo que você está precisando, naquela velocidade, naquela rapidez. E aí ela acaba ficando no hipotireoidismo. Então, é muito comum, né, que as pessoas que têm um hipertireoidismo por um momento, por uma fase, depois entram no hipotireoidismo, que era mais lenta. Então, eu digo o seguinte, é como se você exigisse, por exemplo, num corredor, corre, ele vai correr, mas uma hora ele vai cansar. Ele vai cansar, então a glândula vai cansar, aí ela entra no hipotireoidismo, então ela não consegue mais trabalhar. Então, essa é a ideia principalmente. Um conflito de se sentir sobrepassado, né, no sentido de tempo urgência, quer dizer, as coisas acontecem tão rápido, eu não consigo acompanhar. As coisas acontecem tão rápido que eu não consigo acompanhar. E aí, esse não consigo acompanhar tem um gancho numa crença que pode vir, que é um sentimento de impotência. É uma crença que pode vir, que é um sentimento de impotência. Eu tenho uma impotência frente a tanta situação que eu preciso trabalhar, a tanto que eu preciso fazer. Isso é muito comum, né? E é muito mais comum nas mulheres. As mulheres, hoje em dia, com as cargas de trabalho, né? A casa, o trabalho, todas essas responsabilidades, atinge muito mais as mulheres a tireoide. Cada 10 pessoas, 9 mulheres têm algum tipo de alteração da tireoide e um homem. Então, é importante você entender esse conflito de eu não tenho capacidade, não consigo fazer tudo isso. Me sinto impotente, me sinto incapaz. Esse sentimento de impotência frente a uma percepção de que tem uma situação de muitas coisas para serem feitas, você vai, então, atuar na sua tireoide, pedindo que ela trabalhe mais, que ela faça mais por você, que ela corra mais. E isso vai trazer um tipo de cansaço, digamos assim. A tireoide mais cansada, ela não vai conseguir trabalhar o suficiente. E aí, claro, você precisa observar que o teu corpo não começa a trabalhar do mesmo jeito. Então, vamos lá. Vamos falar também sobre os cânceres, né? Então, os cânceres da tireoide. Então, tem 4 tipos de câncer, segundo o Dr. Hammer aqui. O câncer anaplástico é como se anaplásico, chama anaplasia. Então, quando tem uma alteração chamada anaplasia, estão perdendo lugar no mundo. A única opção que parece factível é morrer rápido. Quer dizer, eu ponho um câncer para morrer rápido, para que eu não tenha mais lugar no mundo. O sentimento de que não tenho mais lugar no mundo, que eu não consigo mais ter tudo aquilo que eu preciso, acaba criando um processo de eu, eventualmente, criar um câncer. Claro que eu estou falando aqui, e lembrando, e dando um alô aí para os amigos da família Web Rádio, claro que eu estou falando aqui dos aspectos de conflito em nível muito violento. É uma coisa assim, não é um conflito qualquer, que você, eu não me sinto bem, não me sinto como se eu fosse dessa família, não me sinto como se fosse... Não, é um conflito muito ligado a uma questão de descompensação, de um desequilíbrio emocional, onde a pessoa não consegue lidar com o dia a dia. Não dorme, fica em estado de alerta, estado de desespero o tempo todo. Então, isso é uma questão de um conflito violento. O folicular. O folicular é mais comum até. O conflito de ter que proteger rapidamente, porque tem algum tipo de perigo comigo ou dentro da minha casa. Então, olha a correlação que existe de cada aspecto. Então, o câncer folicular tem muito a ver com tenho que proteger rapidamente os meus e a minha casa.
E aí é um processo onde a gente pode se sentir ameaçado por algum tipo de padrão, por alguma situação, onde a interpretação subjetiva da pessoa está, ou mesmo não, ela está sendo, correndo um tipo de risco, um tipo de perigo, então ela vai criar um mecanismo para rapidamente se proteger. E aí vem os folículos com alterações. Medular, o câncer de medula da tireoide, é um conflito de desvalorização. Você não pode ter sido suficientemente rápido para salvar alguém de uma destruição. Olha só que interessante. Então, eu sinto que eu não estou conseguindo, e claro, sempre é uma interpretação subjetiva, eu não estou conseguindo salvar alguém, alguma situação, de repente um filho que está... Vou dar um exemplo de um câncer, uma mãe que está lá conversando tal, e um carro vem em direção do filho e pode atropelá-lo, pode matá-lo. Esse momento, essa situação que pode acontecer, isso causa um câncer de medula na tireoide, porque manda a informação, eu não fui suficientemente rápido para salvar uma coisa nesse sentido. Sempre o nosso organismo vai ter um tipo de reação, digamos, um pouco diferente, né, do que a gente pensa, às vezes, no psicológico. Porque o corpo tem todo um tipo de, digamos assim, de raciocínio, de trabalho nesse sentido de responder às situações do cotidiano. Então, às vezes, não tem uma lógica, porque a lógica é corporal, é da inteligência orgânica, é diferente. E o papilar, carcinoma papilar, necessidade de fugir frente a um perigo de forma rápida. Essa é uma solução feminina. A solução feminina é fugir, a solução masculina seria enfrentar, segundo essa questão de luta e fuga. Então, olha que interessante. Todas as doenças do nosso organismo respondem às emoções. Então, você vai encontrar sempre, na base de qualquer problema de doença no organismo, de qualquer doença, as emoções, dando o start. E as emoções, eu já tenho outro vídeo aí que eu estou falando sobre as emoções, como que você pode administrar as emoções. Então, administrar as emoções sempre é frente à minha maneira subjetiva de entender as coisas. Como assim, Rubens? Se existe alguma coisa que te destempera emocionalmente, que te desequilibra emocionalmente, é porque você está interpretando aquilo, você está olhando aquela situação de uma maneira que te aflige, que te machuca a mais do que deveria. Por isso que algumas pessoas falam, mas isso não deveria te dar essa alteração. Não deveria, mas dá. E por quê? Porque a pessoa quer isso aí? Não. Porque, na realidade, existe toda uma situação, digamos assim, anterior ou inconsciente, que a pessoa reage daquela maneira. Então, o desequilíbrio emocional é reativo. O desequilíbrio emocional é reativo. O que quer dizer reativo? Ele reage a um padrão, reage a um estímulo, reage ao gatilho, como a gente fala. Então, eu quero que você entenda, começamos a conversar no sentido de que se alguma coisa te deixa emocionalmente desequilibrado, desequilibrada, é porque existiu algum estímulo que te atingiu de uma forma que te dói, que te machuca. Então, eu sempre digo que temos que reconhecer o sofrimento das pessoas. Vou dar um exemplo. Desses dias, uma paciente que já está com 58 anos, já está na menopausa há muitos anos, e tem medo sério, não adianta você achar, mas você não, medo sério de engravidar. Como assim? Como assim, Rubens? Ela não sabe? Claro que ela sabe, é inteligente. É uma pessoa inteligente, é uma pessoa estudada, culta. Mas não estamos falando de inteligência e cultura. Nós estamos falando de emoções. As emoções não têm padrão de raciocínio. Por isso a gente precisa raciocinar. Mas quando chega nesse nível, quer dizer, ela tem essa fobia de medo que engravide. E por que ela teria isso aí? Como assim? Então, ela tem provavelmente um trauma emocional, como a gente fala, um trauma, uma vivência, uma experiência traumática, dolorosa, inconsciente, que leva ela a ter uma reatividade de medo de engravidar.
mesmo estando na menopausa, não tem hormônio nenhum, mas não. Quando você conversa com uma pessoa e ela tem uma reação emocional, mas, claro, uma coisa mais séria, não adianta você argumentar com razão, porque ela sabe das coisas. Ela fala, mas eu sei disso, só que o medo continua, porque o medo não consegue ali ser, digamos assim, atingido pela razão. Então, qual é a proposta? Como é que a gente faz, então? Rubens, como é que a gente vai fazer? A gente precisa ir exatamente no contexto. Então, vamos lá. Vou dar um outro exemplo, que eu já dei algumas vezes aqui, mas para você entender. Que é um exemplo que precisa transcender para a gente entender a questão da emoção. Tá? Então, imagine uma pessoa, um rapaz, jovem, forte e tal, que entra num ambiente qualquer e pressente, tem uma sensação que ali poderá ter uma barata. Isso mesmo, uma barata. Uma barata. Isto faz com que ele tenha uma reação de sair correndo e poder atravessar uma rua sem olhar. Quer dizer, ele corre um risco de atravessar uma rua, de sair correndo, porque para ele aquilo reativa nele um desespero absurdo dele sair correndo, atravessar uma rua sem olhar. Ele falou, já aconteceu isso comigo. Veja, não é que ele viu a barata. Não, ele entrou numa casa e pressentiu que poderia ter uma... Como que é assim? Como que o cara tem um sexto sentido baratológico? Como que é isso? E outra coisa, conversando com ele, eu falei, qual é um outro fobia que você tem? Ah, eu tenho uma outra fobia terrível de lugar fechado. Eu tenho uma fobia terrível de lugar fechado. Eu não aguento ficar no elevador. Para mim, às vezes, eu prefiro subir escada, vários andares, do que subir no elevador. Pelo meu pânico, pela minha fobia ligada à questão do meu medo nesse sentido. Falei, bom, vamos tentar entender. Porque, teoricamente, uma barata ele poderia esmagar, como a maioria das pessoas faz. Mas não, ele não consegue. A menos que a gente leve a razão para entender, olha o que eu estou falando, leve a razão para entender a fobia. Na hora que a gente conseguir levar a razão para entender a fobia, aí sim você explicar, você traduzir o porquê daquilo, porque você precisa encontrar onde está o foco, encontrar onde está o foco da fobia. Então, como assim o foco da fobia? O que você quer dizer com isso? Quer dizer que tem uma experiência. Ele precisa acessar essa experiência para saber que essa experiência não é mais atual, mas é uma experiência que está no subconsciente dele e que entende, digamos assim, como se pudesse, que aquilo pode acontecer de novo. Então, ele reage frente a uma experiência que teve muita dor, que ele não conseguiu suportar, não conseguiu viver, e que ele precisa fugir daquela experiência, que é uma experiência que não tem argumento. Né? Ele fala, mas é só uma barata, mas é só um elevador. Não é assim que funciona, entenda. Quando você tem um trauma emocional, uma experiência traumática, dolorosa, que fica impregnado, não adianta você vir com um argumentozinho. Olha, isso aqui é só uma barata, é só um elevador, a pessoa não vai conseguir acessar, a menos que ela acesse a experiência primária, a experiência verdadeira, e faça uma mudança na experiência, faça uma transformação na experiência. É uma das coisas que eu trabalho há muito tempo, hoje em dia, usando técnicas de física quântica, de mecânica quântica, onde você pode, através de técnicas desse tipo, modificar a experiência. Olha o que eu estou falando. Você acessa a experiência e modifica a experiência. Às vezes você não precisa ter um acesso tão claro da experiência, mas uma dedução. Então, conversando com esse rapaz, qual foi a dedução? Por isso que eu acho importante a gente abrir a nossa mente no processo emocional para a gente entender que existem processos que não são racionais, não tem uma lógica tão cartesiana, assim. Mas tem uma lógica quando você amplia a consciência, que é uma das minhas propostas de vida. Né? A minha proposta de vida é ampliar as consciências através da medicina humanizada, uma medicina integrativa, personalizada. Então, conversando com ele, ele falou, bom, onde eu poderia associar de uma maneira muito, muito terrível, muito ruim,
Lugar fechado, extremamente fechado, com barata. Lugar extremamente fechado com inseto. Vamos pensar junto? Vamos pensar junto? Que lugar pode ser um lugar extremamente fechado com insetos? A nível de que a pessoa teria um desespero. Ela não teria como sair daquilo, ou uma situação daquela maneira. Quando você transcende, quando a gente transcende, quando a gente faz um raciocínio transcendente, qual que me veio a ideia que me veio? Um caixão. Uma pessoa presa no caixão. Mas você fala, mas espera um pouquinho, mas será que uma pessoa foi enterrada viva? Não, não. A pessoa não precisa ser enterrada viva. Ela pode ter mesmo falecido. Olha o que eu vou falar agora. A pessoa pode ter falecido, mas não desencarnado. Como assim, Comissé? A pessoa falece, morre, mas continua no corpo. Por isso que a gente fala que ela não desencarnou. Então parece um absurdo, né? Como assim? Morreu e não desencarnou? Existem pessoas que não têm conhecimento e ficam no corpo, entendendo que estão no corpo. Só que o corpo, imagina, a pessoa foi enterrada, ela faz junto com o corpo, ela fica dentro do caixão, o espírito, né? Falando do espírito. E aí os vermes começam a, digamos assim, destruir o organismo, que é normal. Comeram o corpo. E a pessoa está ali vivenciando essa experiência. Eu acho que não dá nem para você imaginar. É desesperador. Terrível. Então, quando ela identifica isso aí, você faz um trabalho. Não é de ressignificação, é de mudar a experiência. Né? Então, como é que eu trabalharia essa pessoa? Olha, imagine que você está lá, para o tempo. Você acabou de morrer, está no corpo, antes de começar. Aí você vai ajudar você a sair do corpo. Isso mesmo, você vai ajudar você a sair. Vai lá e fala, precisa sair do corpo. Tem todo um diálogo, toda uma conversa, uma proposta de a pessoa sair do corpo e sair daquele processo. Quando ela sai do corpo, logo que ela desencarna, ela não passaria mais pela experiência terrível de ficar presa ao corpo, com os insetos comendo o corpo, que aí é desesperador. Aí ela não teria mais experiência. Então, quando eu falo não é novo significado, pessoal, eu estou trabalhando numa outra tese, que tem um resultado, você literalmente não trabalhar mais, não ter mais a experiência. Tudo bem? Então, hoje eu trouxe para você as emoções, tireoide e as emoções. Expliquei passo a passo do porquê que você adoece na tireoide, no comportamento emocional, e até os tipos de câncer. E também ampliei um pouquinho para saber por que as emoções são tão dominadoras em alguns sentidos. Se você gostou, compartilhe. Você da família Web Rádio também pode compartilhar o meu canal Saúde Funcional Vida Plena. E eu estou te convidando para você participar do nosso curso online, que é o curso Viver Melhor. O curso Viver Melhor, você pode acessar aqui a Saúde Funcional Vida Plena, o que você vai poder ter acesso ao curso Viver Melhor, que justamente é uma série de exercícios que eu dou, de conotações baseadas em mudanças de comportamento, com ferramentas. Ferramentas que vão desde a análise psicológica, da programação neurolinguística e de uma visão transcendente, que é a minha proposta de vida. Transcender, olhar do ponto de vista espiritual, trabalhar com um olhar diferente para trazer mais oportunidades de solucionar questões do nosso cotidiano. Tudo bem? Então, fico muito agradecido pela oportunidade. Estaremos juntos oportunamente novamente, sempre trabalhando no sentido de ampliar as consciências para viver melhor, através de uma medicina mais humanizada e integrativa. Muito obrigado, fiquem com Deus. Vamos aqui, tenho que fazer aqui o meu, isso. Um abração, pessoal, beijo.